paz do Senhor para os irmãos. Hoje nós estamos aqui ao vivo no estúdio do Transformar, mas hoje o projeto é outro. A ênfase que nós vamos estar fazendo aqui é sobre a nossa lição, a lição de número 9, que é Gog e Magog, um dia de juízo. É uma alegria para nós ter você conosco, para estar estudando essa grande lição. Mas antes disso, eu quero fazer uma oração para que nós venhamos começar e depois apresentar o pastor que está aqui ao meu lado. Senhor Jesus, louvamos a Ti, Senhor, por estarmos presentes nesse momento, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por esse projeto a qual o Senhor colocou em nossos corações, que o Senhor venha nos abençoar poderosamente, que o Senhor venha nos guiar, Senhor, segundo o Teu querer, que essa lição poderosa, ela venha atingir, Senhor, várias pessoas e também sanar algumas dúvidas de alguns irmãos que estão do outro lado precisando de um subsídio nesta lição. Que o Senhor venha continuar abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, pastor Ronaldo, tudo bem? A paz do Senhor, pastor Marcos. Maravilha. As pessoas que não conhecem, pastor Ronaldo é o pastor aqui do nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério de Caeté, está ali dirigindo o campo de Antônio dos Santos, está dirigindo também a congregação de Pedra Branca, e é um prazer para nós, pastor, nós estamos aqui nesse começo, nesse princípio, primeiro podcast, que nós estaremos falando sobre sobre a lição da nossa EBD, da CPAD, Lições Bíblicas de Professor, né, ou Aluno. Nós estaremos dando aula aqui, tirando algumas dúvidas dos irmãos que darão essa lição no próximo domingo, agora, dia 27 de novembro. E é um assunto a qual você não vê pastores ou palestrantes, líderes, falando sobre esse assunto. É um assunto conveniente para o momento que nós estamos vivendo. Haja vista que nós tivemos guerra aí da Ucrânia e Rússia, e essa guerra continua ainda, e essa guerra pode ser que esteja engajado aqui na lição que nós estamos estudando hoje. Tem partes a ver, sim, mas nós vamos estudar, mas primeiramente eu quero que o senhor cumprimente o pessoal que está de casa, em nome de Jesus. Mais uma vez, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, ouvintes, estamos aqui para observar um pouco acerca dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos que a Bíblia vem relatando para nós. A nossa intenção aqui dar um pouco uma clareada, né, esclarecer um pouco acerca dos últimos acontecimentos, visto que o livro do Apocalipse é um livro bastante complexo para muitos e até mesmo para alguns teólogos, né? Tem uma certa dificuldade, porque há muitas analogias, assim como também alegorias, né? Muitas simbologias, mas nós vamos tentar, né, dar uma esclarecida o melhor dentro daquilo que a Bíblia está bem clara, bem resumida, esclarecendo para nós. Desde já eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui e é um prazer poder estar contribuindo de alguma forma, né, com o crescimento, o desenvolvimento espiritual da igreja e também dos nossos ouvintes nessa tarde. Maravilha. Pastor Ronaldo, logo hoje, um assunto tão difícil, né? Bem polêmico, né? Porque é bem polêmico, existe várias linhas de pensamento acerca desse assunto aqui. Antes aqui da transmissão, nós estávamos até comentando, falando sobre esse assunto. E Gog e Magog é uma questão a qual vemos na Bíblia. Eu acho muito interessante essa questão, que o inimigo, ele trabalha de uma forma que vem cegar as pessoas. As pessoas vivem em trevas, né? Elas perecem pela falta do conhecimento bíblico, da palavra do Senhor. E às vezes, vivendo esse mundo de iniquidade, a mente, o olhar, né, ela fica cega e não consegue enxergar a mentira que está patente aos seus olhos. O que o senhor me diz sobre esse texto? É uma das palavras de orientação do apóstolo Paulo. Paulo vai falar que nos últimos dias, né, o inimigo, ele cegaria o entendimento de muitos, né? Ele obstruiria o entendimento de algumas pessoas, a qual ele mesmo trata no livro de Romanos, capítulo 12, dizendo que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, ou seja, uma compreensão daquilo que, de fato, a palavra de Deus ela está nos dizendo, conforme está escrito em João 8, né,
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o trabalho do inimigo é este, é cegar o entendimento, é trazer uma obscuridade na mente das pessoas, uma falta de compreensão, né, para o que a palavra de Deus está dizendo, para poder, assim, então, ele ter forma de atuar, de agir no mundo. Então, ele age através das mentiras, dos enganos, e ele vai agir no meio da política, ele vai agir no meio religioso, porque há uma interpretação, né, dos últimos dias, o número da besta, dá uma forte ênfase que será uma religião, um religioso e um político, né? 666, 666. Serão 3 pessoas, um falso político, onde governará, né, o mundo, segundo a tese, né, da nova ordem mundial, e assim um líder religioso e uma religião, né? Então, a gente precisa estar atento ao que a Bíblia está dizendo, ao que as Escrituras estão nos revelando, para que a gente possa estar firme nesses últimos dias, porque este é o trabalho do inimigo, visto que ele está chegando o tempo, né, da sua sentença, de cumprir a sua sentença, ele é condenado, e ele está perto do fim, é o que Pedro vem nos dizer, vem nos advertir, para que nós sejamos sóbrios, porque o nosso adversário está rugindo como leão aí, trabalhando. E essa guerra é a guerra... Nos dias atuais, o senhor falou aí da ANON, né? A ANON é a nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial já existe há muitos anos. E eles vão... tomando força a cada dia. Tomando força a cada dia. E existe já programado uma reunião, que é a reunião de 2030, cujos planos dele, até essa reunião de 2030, todo mundo será tomado através das ideologias, através de... doutrinas, por exemplo, eles não querem a família, eles querem acabar com a família, eles querem diminuir a quantidade de pessoas do mundo. Refutando as Escrituras, Sim. Querendo trazer uma nova releitura para a Bíblia, tirando aquilo que a Bíblia, né, as doutrinas bíblicas, onde de fato nos ensina o que devemos, o que não devemos, o que é proibitivo, o que não, para dar uma nova liberdade. Isso é uma ideia, né? Uma ideia dos adeptos da teologia do liberalismo, né? Teologia liberal. Que tudo pode, e esse que nada assunto é um assunto que o pessoal que está em casa, eles deviam buscar esse conhecimento para eles saber o que nós estamos lidando. A nossa guerra é uma guerra espiritual, mas também existe uma guerra silenciosa que nós não percebemos. E eles conseguem dominar o mundo através de famílias e através das ideologias deles. Por exemplo, hoje no Brasil, qual é a guerra maior, a qual as pessoas não conhecem? É a guerra da ordem mundial que quer invadir o Brasil. E as pessoas não percebem isso. E uma das pessoas que está resistindo isso é o presidente que está na cadeira, que é Jair Messias Bolsonaro. Eles querem derrubar ele, já conseguiram derrubar Donald Trump, eles estão tentando derrubar Vladimir Putin, e tentar derrubar também Jair Messias Bolsonaro, mas eles não conseguiram ainda. Mas é o desejo deles conseguir, para eles implantar a nova ordem mundial aqui no Brasil. Então, você que está aí, você ainda não pegou esse conhecimento, busca esse conhecimento sobre a nova ordem mundial que está engajada aqui também na nossa lição de hoje. A verdade prática diz assim: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e o seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Pastor Ronaldo, veio aqui na mente agora, o povo de Israel, o desejo dele é que Israel fosse restaurado, assim. O senhor lembra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó, Atos 1, 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? E disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eles achavam que naquele momento Jesus ia restaurar Israel através do reinado. Jesus seria o rei dos judeus, né? Isso. Então eles estavam achando que Jesus
Mas Jesus já tinha comunicado com eles que ele ia falecer, que ele ia voltar para o Pai, que ele ia preparar lugar. Mas a preocupação deles é: será que vai ser agora que vai ser restaurado o templo de Israel? Este é um assunto que começou na porta do templo. Lá em Mateus 24, quando os discípulos questionam Cristo, quando seria este tempo, como seria e como que aconteceria. Não, 3 questões em uma só. E ele vai dizer que haveria um tempo de guerra, de rumores de guerra, fome, peste, isso em vários lugares, reino contra reino, nação contra nação, e isso vem acontecendo ao longo da história, de uma forma bem perceptível, mas que alguns vão se, como a própria Bíblia fala e como nós já ressaltamos lá atrás, o príncipe desse século cegou o entendimento. As pessoas vão tomando como normal, né? Isso é normal, isso já aconteceu, isso já vem acontecendo, mas na verdade tudo isso são sinais, né, que precede a volta de Cristo. E ele diz que neste tempo haverá apostasia, que é o esfriamento do amor. E lá em Mateus 24, 13, ele vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas é o que permanecer firme até o fim, é este que será salvo. Então, lá em Atos, ele parece que dá uma continuidade a um assunto que eles já haviam questionado, que os discípulos haviam perguntado: quando seria este tempo? Aonde vem os 2 varões de branco, dizer para eles que assim como eles estavam vendo Jesus naquele momento sendo assunto levado para o céu, assim também eles os veriam. É o que Paulo registra no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, quanto àqueles que dormem no Senhor, quanto àqueles que já partiram, que já descansam no Senhor, e quanto àqueles que estiverem aqui no dia do Senhor, porque é de bem clareza de toda a sociedade, a igreja evangélica, né, vem há muito tempo anunciando, pregando essa doutrina de que o Senhor virá para buscar a tua igreja, virá para buscar o teu povo. Essa é a esperança da igreja. A igreja ela está aqui com esse intuito. Este é o papel da igreja evangélica, da igreja cristã, é preparar a igreja, preparar a humanidade, preparar os povos para o dia do Senhor. Nós não estamos aqui para preparar a igreja para o anticristo. Certa vez, dando um ensinamento dentro desse assunto, alguém me questionou dizendo acerca dos sinais da besta, da aceitação do anticristo, e disse que se naquele tempo o anticristo viesse para marcá-lo ou para chipá-lo, como dizem na sociedade, que ele rejeitaria o chip. Aí fica aquele questionamento: nós estamos se preparando para receber o anticristo ou estamos preparando para subir no arrebatamento? Eu estou preparando para o arrebatamento. Porque a igreja ela será tirada. Paulo vai dizer aqui, no capítulo 4, verso 3 em diante, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm essa esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Então essa é a esperança daqueles que já partiram, daqueles que partiram no Senhor, né? Porque a morte já foi vencida. Segundo Paulo, ele vai escrever no livro de 1 Coríntios 15, onde está o teu agrilhão, a morte? Ou seja, a morte já não pode mais prender aquele que de fato morreu para o mundo, conforme Romanos 6, e agora vive para Cristo, né? Então ele vai dizer: dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, ou seja, Paulo já tinha essa esperança naquele tempo, né? Acerca de que o povo naquele tempo estava achando que Jesus já tinha voltado também, né? Na sua ressurreição, que seria aquela ressurreição, e que ali ele instauraria, mas ele tinha dito lá em Atos que não seria nesse tempo, né? E então Paulo vem clarear que não seria assim, antes que viesse o ministério do anticristo, ou ele viesse a manifestação do seu poder, ou a sua plataforma para a preparação aqui para a tribulação, para completar aqui as 70 semanas da visão de Daniel, capítulo 9, lá nos versos 24 ao verso 27, vai dizer isso com muita clareza. Mas aí Paulo vai dizer assim: mas nós, os que ficarmos vivos, conforme o verso 16 diz, mas nós, assim como o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, independente dessa Gog e Magog aqui, que é a nossa lição de número 9 deste mês, ou deste domingo, que vai tratar sobre a identificação de quem é Gog e Magog, a nossa visão não é compreender de fato quem é Gog ou Magog, porque é bem obscuro. Temos algumas teses, algumas teorias, mas a nossa visão é de que, assim como Deus intercederá a favor de Israel, ele já intercedeu em favor da sua igreja.
Porque lá em Apocalipse 3:10 diz que mesmo tendo força, pouca força, mas guardou a palavra do seu nome no tempo das suas adversidades, assim o Senhor também o guardará no dia que vier para poder provar todos os moradores da terra. Essa provação virá quando? Na grande tribulação. Mas a igreja não, conforme Paulo aqui já prescreveu, ela já estará guardada nos braços do Senhor. Maravilha, glória a Deus. Que bênção. A introdução, pastor Ronaldo, está aqui, ó. Nesta lição veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram em Israel. Muito mais agora com Israel no centro do noticiário mundial. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Então, Israel hoje está no centro dos noticiários, né, mundial. Eu vejo alguns pastores pregando que o templo já está preparado. Não, templo não, os utensílios do templo já está tudo preparado para que o anticristo ele venha reinar, a besta, né, a primeira besta venha reinar aqui na terra. Haja vista que nós estamos vendo alguns fatos que aconteceram, está precedendo esse governo do anticristo. Por exemplo, a pandemia foi ali um teste para o povo. O povo, por exemplo, você no supermercado, você não poderia comprar e nem vender, como está escrito em Apocalipse, capítulo 13, se você não tivesse a máscara. Você não entraria no supermercado sem a máscara. Você ficaria do lado de fora. Então, isso é um teste para a grande tribulação. Eu não sei se o 666, né, vai ser um chip ou vai ser uma outra tecnologia. Nós sabemos uma coisa, que já é real no nosso meio, que o mundo já está se preparando para esse governo, que é o governo do anticristo. Então, aqui está falando que Israel hoje, o mundo todo olha para Israel, né? Israel é a capital, né, cristã, é o centro cristão do mundo, né? Os nossos olhos, os olhos de todo cristão, ele deve estar voltado para Israel, né, para a videira. Olhando para o Iraque, por exemplo, que hoje é a antiga Babilônia, né? Houve um estudo no 2009, e eu estudei alguma coisa acerca disso, li alguma coisa, não estudei, mas eu li alguma coisa, acerca de que Saddam Hussein havia restaurado, né, ali algumas partes da Babilônia, da construção antiga, que traz ali a inscrição, a primeira inscrição traz ali sobre algumas pedras ou tijolos a inscrição de Nimrod. Na segunda restauração já da Babilônia, vem trazendo algumas inscrições de Nabucodonosor e os seus descendentes, e agora alguns materiais dessa restauração tem lá também a inscrição do nome de Saddam Hussein. E dentro desse estudo, abrangeu o fato de que os utensílios do templo de Jerusalém, do templo que foi erguido para Salomão, também já estaria algumas coisas sendo restauradas, feitas, construídas, porque, de fato, muitas foram perdidas ali de 70 anos depois de Cristo, quando tudo foi destruído, né? E já estão preparando para este tempo, aonde erguerão, né, naquele tempo, o templo do Senhor, aonde o anticristo ele sentará, né, para reinar, e aonde então virá o Senhor juntamente com a tua igreja e tomará, né, o seu lugar para reinar no milênio, aonde virá neste tempo para libertar a Israel e cumprir a promessa de fato, da qual viria para trazer a libertação para Israel. E olhando para este texto, é o que a lição vem trazer para nós. Esses rumores de guerra agora, essa guerra na Rússia, que representa aqui a descendência de um dos filhos de Noé, né? Depois nós vamos chegar no nome dele, a Jafé. E isso vem trazendo, então, essa nuance, né? Através dos escritos, que o historiador Flávio José vem escrever, e é um estudo de bastante confiabilidade, porque ele escreveu as histórias dos hebreus, né, que de fato vem trazer uma clareza muito grande para nós, concernente à descendência de Abraão e também as histórias de Israel. E ele fala sobre alguns fatos, né, das coisas que vão acontecer nesse tempo. E acredito eu, como essa lição ela foi exaurida, foi tirada algumas coisas dos histórias, do historiador Flávio José. Então a igreja ela tem que estar preparada, né, essas guerras, esses rumores, essa plataforma,
que vem aí surgindo. Eu até brinco com algumas pessoas conversando que havia uma profecia, né? Que 2000 chegaria, mas não passaria. É verdade. E isso assombrou muito a sociedade, muitas pessoas angustiadas, outras depressivas com este assunto. Algumas tiraram até a vida. Tiraram até a própria vida, outros venderam tudo para poder desfrutar do que tinha e aquela coisa toda. Mas, de fato, a gente olhando para os sinais, olhando assim para algumas sombras de algumas coisas que vem acontecendo, como também, de fato, essa guerra agora na Rússia, o mundo não acabou de fato, né? Mas a moral, a decência, parece que chegou no extremo, né? De 2000 para cá, vieram alguns programas, que eu não quero aqui citar nome, que algumas redes televisivas aí apresentam, onde uma pessoa fica atrás das câmeras, dominando aquelas pessoas. Tudo isso já é uma preparação, né, para este tempo, onde alguém estará governando, né, todas as pessoas que compram, onde vai, onde não vai. Um pastor e também professor, eu esqueci o primeiro nome dele, Gesser, ele fala sobre a guerra dos deuses, e ele fala sobre esse assunto, né, que desde aquele tempo, quando Caim mata Abel e derramou o seu sangue de um inocente, depois o sangue de Cristo, né, na terra ali no Calvário, que quanto há mais derramação de sangue, mais os povos lutam para buscar segurança, né? E a segurança hoje, colocam-se câmeras, né, nas ruas, nas cidades, em casa, e tudo isso, segundo ele, é uma preparação para a plataforma, a preparação para o anticristo reinar. Porque como ele poderá governar o povo se não for assim? Então, tudo isso está acontecendo, é uma preparação para o anticristo. E onde nós voltamos aqui. Mas nós, a igreja de Cristo, tem que estar preparado para a volta do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, alguns adeptos ou como posso dizer, pré-milenista, pós-milenista, que quando Jesus vier, ele não virá para buscar a igreja conforme a visão pentecostal, de uma forma obscura, mas ele virá onde todos os olhos verão. E vale a pena a gente falar nisso aqui, frisar, porque quando a gente fala da volta de Cristo, né, a gente fala, Jesus está voltando para buscar o teu povo, de fato ele não virá na terra, ele virá conforme Atos nós lemos, e os dois homens de branco falaram, assim como vocês estão vendo ele sendo assunto nas nuvens, assim também vocês o virão. Ele virá nas nuvens para buscar o seu povo. De fato, quando ele vier, ele vai vir e todo olho verá. Mas quando ele vier e todo olho verá, a Bíblia diz em João que ele virá com poder e grande glória. Ele virá com a sua igreja. Ou quem é a sua igreja? Somos nós, a igreja que está preparada ou preparando para o arrebatamento. Ela será tirada antes e ela voltará com o Senhor para pelejar em favor de Israel. Então a igreja ela não tem que estar preocupada em preparar aqui para o anticristo, ela tem que estar preparada para o arrebatamento. Pastor, muita gente vai estar ligando, perguntando acerca dessa lição, porque o que nós estamos falando aqui vai surgir na mente deles algumas perguntas. Depois vamos ter que sanar essas perguntas para os nossos irmãos. Mas voltando para a lição aqui, no primeiro tópico, fala sobre a identidade dos povos invasores. Aqui a gente já está entrando acerca do Gog e Magog. Eu queria que o senhor explicasse, né, sobre esse tópico aí, e no primeiro ponto também já fala sobre os invasores. Então eu queria que o senhor já entrasse dentro dessa lição. Aqui o escritor ele vai falar sobre a profecia, que ela traz uma clareza, que essa visão será para o fim dos anos, né, o fim dos dias, para depois da restauração do Estado de Israel. E segundo aqui o historiador, o escritor, isso diz assim, isso não significa que será antes da grande tribulação ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma de Apocalipse 16:16, que é pós-milenar, né, que é a guerra do Armagedon, onde o inimigo será solto por um tempo, porque há de fato aqueles que têm essa teoria de que o inimigo está preso, né? Mas ele não está. É tanto que Pedro ele nos adverte, seja sóbrio, que o vosso adversário ele está ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas neste tempo do milênio, ele será preso,
durante 1000 anos, conforme está registrado em Apocalipse. E depois de 1000 anos, ele será solto por um pouco de tempo, para provar os moradores da terra. Alguém poderia perguntar, mas não deu certo até agora, por que soltar de novo? Né? Mas, segundo a Bíblia, diz que naquele tempo, o profeta Zacarias diz que nascerão, as pessoas continuarão procriando, crescendo, né? As mulheres continuarão dando à luz. Então, é para provar aqueles que nasceram durante o milênio. Esses também vão passar pelo crivo, vão passar pela prova. E para mostrar também, uma segunda ideia, de que Satanás ele é irrecuperável. Porque tem uma ideia aí, de alguns teólogos de plantão, tem a ideia de que Satanás, né, pode ser salvo ou não, não vamos entrar nesse detalhe, porque a própria palavra de Deus já diz que ele é condenado, né, por rejeitar o Filho de Deus. Já está condenado, já está né? condenado, porque rebelou contra Deus. E essa é uma visão, eu queria que o senhor falasse, que é uma visão pentecostal, É né? uma visão pentecostal. A visão que nós cremos e nós pregamos, Tá que na Jesus nossa- ele vai buscar no arrebatamento a igreja, Está na nossa declaração de fé. nossa né? declaração de fé, que é das Assembleias de Deus, e ele vai encontrar com a igreja nos ares, vai ter um tempo, esse tempo é 3 anos e meio de paz, e os outros 3 anos e meio de grande tribulação, são no total de 7 anos. 7 anos ou 7 semanas de 7 anos, conforme Isso. Daniel 9, né, 24, 27. E isso completaria as 70 semanas de Daniel, né? Que são Isso. 7 anos que falta, né? Isso. Aí completaria 70 semanas de Daniel, que é a última semana, que são relativas a 7 anos. E o que o senhor falou, que nós estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro, no grande tribunal de Cristo, e logo depois, Jesus ele vai descer e todo olho verá, que é Jesus descendo com a igreja do Senhor, igreja, para da reinar. Nova Jerusalém de Cristo. Para reinar aqui o reino milenar. Vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. 1000 anos. E nesse tempo, Satanás ele vai estar preso. Neste tempo ele vai estar preso. Nesse tempo está preso. Vai ser solto depois do Depois desse milênio. depois desse Ok. Queria deixar claro isso para os irmãos, porque às vezes os irmãos não entendem essa visão pentecostal que nós temos. Né? A gente respeita, né, todos os pontos de vista teóricos, assim como nós temos os nossos, tem outras, né, linhas de pensamento que a gente respeita também, né, mas nós procuramos se alinhar mais àquilo que a Bíblia, né, ela vem apresentando, que ela vem nos ensinando. E, como eu disse lá no início, onde a Bíblia fala, a gente dá ouvido, onde ela se cala, a gente também não tem que ouvir, nem colocar palavras, né? A gente tem que ter o cuidado, né, para poder estar expressando ou para estar fazendo uma interpretação, uma hermenêutica, forçando o texto, colocando algo que não está ali, né? Mas, ao contrário, nós temos que exaurir o que o texto está dizendo, fazer uma exegese, para a nossa clareza, para o nosso entendimento, para preparar, né, a igreja, o seu povo, o povo de Deus. Como eu disse lá atrás, sobre algumas teorias, e algumas pessoas, até não vou citar nome de denominações, que rejeitam o nosso ponto de vista bíblico, de que o Senhor virá para tirar a sua igreja antes a tribulação, como eu disse, de fato, que quando ele vier, todo olho verá. Mas só que esquecemos de uma coisa, que o Senhor não virá para buscar a tua igreja, ele arrebatará a tua igreja, e depois ele voltará com a tua igreja de fato. Então, quando ele vier, a igreja vai vir junto com ele. Mas antes da volta de Cristo, de uma forma literal, a igreja será arrebatada, será tirada. Muito bom, maravilha. Compreendendo a profecia, o discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora, de todas as nações da terra. Haja vista que esse termo aqui, Israel, o povo de Israel foi espalhado pelo mundo, né? O povo judeu. Parece 70 anos, né? Bom, Giovanni, por gentileza. 70 anos pós-Cristo, conforme aquela declaração, né? Ou profecia, qual Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e desde então os judeus foram dispersos, né? Sim. Não sobre a terra, mas no mundo inteiro, né? E agora Bom, Giovanni, muito bom. Opa!
Muito obrigado. Assim acontece, Ao irmãos. vivo Nós estamos ao acontece, tem jeito vivo, não. acontece mesmo. E então Israel ficou uma nação assim dispersa, né? Até hoje ainda tem muitos Obrigado, ainda Giovanni. em terras que não é sua pátria, mas em 1948, né? Em 1948, Israel volta então a hastear sua bandeira, volta a ser nação, ser concluída em meio ao convívio, como podemos dizer, como nação, né? E até hoje, então, há aquela guerra lá, né? Parece que há duas nacionalidades dentro de Israel, aquela guerra, né? Onde era o templo, hoje está uma mesquita, e tudo isso é uma forma de impedir que o templo também seja edificado, porque o islamismo está ali, e o islamismo ele vem aí também abrangindo o mundo todo, né? No Brasil já entrou, e vem assim, de uma forma bem maçante. Mas, antes que isso aconteça, o Senhor interverá em favor de Israel. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel tem uma promessa, né? E a gente fala de forma bem, com muito temor, porque nós não somos Israel de Deus. É uma forma de expressarmos que a igreja ela é Israel de Deus, né? Mas ela não substitui a Israel. A promessa que Deus tem para Israel é uma, né? Ele prometeu restaurar suas terras, os seus povos, e para a igreja é outra, é uma Sião celestial, é uma eternidade com o Senhor. E Israel, então, ele aguarda ainda, ele aguarda essa restauração, né? Aonde que o texto diz, os povos foram dispersos e agora nessa diabo estão voltando para a sua terra. E quando isso for acontecer de fato, isso vai concluir, vai ser numa grande tribulação, aonde as nações virá aqui, já adiantando aqui, a colisão, né, de Gog e Magog, onde reunirá as nações para pelejar contra Israel. Gog aqui representa, né? É isso que eu Nós ia vamos chegar perguntar lá. para o senhor. Né? Eu queria que o senhor desse essa visão. Depois, se eu quiser voltar também, Isso. pode voltar. Mas para deixar claro para os irmãos que às vezes não estão entendendo. Ah, mas me explica aí, a preocupação dos irmãos, creio eu, lá do outro lado, são os professores da EBD, o que representa Gog e Magog? Qual é o Gog, significado de Gog e Magog? Gog, ele traz aqui uma clareza, né, nas profecias de Ezequiel, vem clareando para nós, que é uma etnia, assim como o faraó, né? Houve vários faraós, assim como também Candace, né? É uma etnia, um líder de um povo, assim como também César, Tibério, César Augusto, que não traziam os seus nomes, mas traziam esse título, né? De César, faraó, assim também Gog é um título, né? Para um líder de um povo. Não sei, talvez seja esse líder, né, que vai surgir, né? Mas a Bíblia ela só mostra para nós que será um líder do povo, que vai levantar e juntará com Magog, que já é uma nação, que é uma nação dispersa, descendente já do filho de Noé ali, de Sem, né? Sem, Jafé, dos filhos de Noé, né? E que levantará contra Israel. Então se unirá e virá pelejar contra Israel. Mas isso tudo é na grande tribulação. Isso é só para nós entendermos que Deus ele intercederá a favor de Israel. E com muito temor, como eu disse, em dizer que ele já intercedeu em favor da sua igreja, porque a igreja não vai passar por isso. Ela será arrebatada antes, ela será tirada. Paulo fala para que nós devemos ter zelo da nossa salvação, né? João escreve ao Apocalipse, diz assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Nós somos a coroa da glória de Cristo. Então, nós precisamos ser fiéis, né? Porque assim como Paulo escreve, dizendo, assim como Israel foi cortada, né? Nós também, como jambuzeiro enxertado, nós podemos também perder a salvação. Eles têm uma promessa. Nós só podemos dizer, fazemos parte dessa promessa como os descendentes dos descendentes de Abraão, que está registrado em Hebreus, que é Cristo. Lá Paulo vai escrever, não como a descendentes, mas descendente que é Cristo. E nós somos, como podemos dizer, somos coerdeiros de Cristo. Nós só entramos porque Cristo venceu.
Nós só temos a salvação porque Cristo venceu por nós. E essa salvação chegou a nós. Então, nós devemos estar nos preparando, ou nos preparando para a volta de Cristo, ou para o arrebatamento da igreja. Porque assim como ele interveio e vai intervir na história em favor da nação de Israel, ele também vai intervir em favor do seu povo. Olhando para Atos, quando Paulo, por exemplo, que era um líder religioso, e tinha em suas mãos toda liberdade, toda, como posso dizer, um documento, né, a qual ele podia tratar, julgar, perseguir, prender, como de fato o fazia. E quando ele se levanta contra o povo, o próprio Cristo vai dizer para ele: porque tem recalcitrado contra a minha igreja, porque tem lutado contra mim, porque me persegues. Porque quem persegue a igreja, quem persegue, está perseguindo a Cristo. E ele intercederá, como intercedeu na época de Paulo, como intercedeu ao longo da história da igreja ou de Israel, assim também intercederá em favor da nação de Israel. Mas, voltando aqui, a igreja, ela precisa estar preparada, porque ele já intercedeu em favor da igreja. Precisa manter a fé, ser firme, ser constante, viver por ela, porque o que ele tinha de fazer pela igreja, ele já fez. Agora nós temos que praticar, nós temos que obedecer, temos que viver, colocar em prática, porque a intercessão em favor da igreja, ele já fez. Maravilha, quero aqui dar um tempo aqui, pastor, para cumprimentar os irmãos que estão em casa. Irmã Áurea, desde o princípio, está aí conosco, e ela falou lá: uau, que bênção, essa lição está difícil, ufa. Ela é e lá complexa. na frente ela fala assim, ó: ai, 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 meu Deus, 1000 anos ainda lá, vamos nós, Jesus é lindo. Mas ela escreveu outra coisa. Ah, tá, Paz do Senhor, lição difícil. Então vemos que essa lição, ela é muito difícil mesmo, vai estar ajudando as pessoas lá do outro lado. Que Deus em Cristo abençoe a irmã Áurea, nossa professora da Escola Bíblica Dominical no nosso Templo Central. Ela dá aula lá para as irmãs, né? A classe rosa de Sarão. Quero cumprimentar aqui a irmã Miriam Santos, que Deus em Cristo abençoe. Cumprimentar também a Maria Lúcia. Maria Lúcia. Eita glória. Que Deus em Cristo abençoe. Cumprimentar também a irmã Maria Odete Silva. Irmã Odete está dizendo aqui, ó: que bom, graças a Deus. Infelizmente eu não posso ir aos domingos na EBD. Agora posso aprender aqui. Ô, glória, maravilha. Então, os irmãos, anuncie essa live. Hoje está sendo realizada no meu YouTube, mas eu vou estar jogando essa live para o YouTube da igreja. Ok? Essa live vai estar no YouTube da igreja. Os irmãos podem acompanhar lá também, no YouTube da igreja. Pastor Ronaldo, é uma profecia. Deus, ele sempre trata na Bíblia através de alguns fatores, né? Quando você vai interpretar a Bíblia, você tem que olhar com 3 olhares: o olhar literal, o olhar simbólico, ou olhar figurado, né? Figura de linguagem, ou simbólico, ou literal. E quando nós olhamos as profecias, por exemplo, essa profecia trata de nomes que eram nomes atuais na época de Ezequiel. Haja vista que Ezequiel está no exílio, né? No povo estava exilado, e Ezequiel ele profetizou acerca dessa história. E as cidades sempre relatam as cidades do contexto a qual eles estavam vivendo. Região. Mas sabemos que essa profecia escatológica é para os dias atuais. E quando nós olhamos as cidades, por exemplo, o nome Gog. Gog vem da geração de Jafé. Podemos pensar, isso aqui não está escrito não, mas podemos pensar que pode vir uma outra nação, que seria Magog, né? E esse Magog, essa geração de Magog, não sei se tem base para isso, poderia ser também a geração de Cã, por exemplo, que são os islamitas, né? Que são de Ismael, que são de Cã, geração de Cã. Pode ser que venha dessa geração. É como, por exemplo, o Iraque hoje. Sim. Onde era a Babilônia? No Iraque. A antiga Babilônia é o Iraque hoje. O Irã, né? O Irã
é a nação dos persas, dos medo-persas, naquela época lá da Babilônia, que vieram tomar a Babilônia dos netos de Nabucodonosor, que estava ali reinando, e eles invadem ali. Então, muda alguns nomes, né? Sim. Nome de pessoas que ficaram lá na história, com o tempo foi mudando, né? Por isso, Essa geração de Jafé com a geração de Cã, que seriam os Gog. muçulmanos, né? Gog. E os muçulmanos estão crescendo de uma forma tão grande que eles acabam separando grupos, né? Existe o grupo sunitas, existe o grupo xiitas, e esses grupos eles brigam entre si também, são muçulmanos, mas brigam entre si, e eles estão cada dia mais crescendo e vivendo ali como inimigo de Deus, né? Porque quando eles atacam os filhos de Deus, que são o povo escolhido, eles se tornam inimigos de Deus. E a vida toda eles se tornaram inimigos de Deus. Então, esses inimigos, por exemplo, na nossa era atual, que são a religião muçulmana, eles podem se levantar contra a nação de Israel, como já vemos várias nações se levantando contra Israel, que são nações muçulmanas. O senhor tem algum subsídio para dizer acerca disso? O próximo segundo tópico, né? Que vai falar sobre a identidade desses povos invasores. Que diz que, assim, que é um nome, Magog, né, o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, conforme registrado em Gênesis 10, 2, e também em 1 Crônica, que aparece agora em Ezequiel como um lugar, né? Então, as fontes antigas incluem os habitantes do Cáucaso, procedentes de Gomer. Identifica Magog como os citas, com um conjunto de etnias ou nomes que viviam na região do norte do Mar Negro, ali no Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento, juntamente com esses bárbaros, conforme Colossenses 3:11. Então, tudo mostra que esses povos, né, que durante todo o tempo se levantaram contra a nação de Israel, e que, com o tempo, os nomes foram mudados, mas é uma descendência desses povos aí, né, que de fato vai se cumprir ao longo da história e também nos últimos dias. Né? Muito bom. Maravilha. É assim, difícil de identificar, né? Mas porque esses nomes não são nomes fácil de compreender, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, o próximo ponto tem Meseque e Tubal, que são ali da geração de Jafé, filho de Noé. São nomes que a gente não tem facilidade de pronunciar. E acaba que a mente da gente dá uma bagunça, né? Se torna uma bagunça. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e quando nós olhamos as gerações, acaba que a gente vai entendendo como é a interpretação dessa profecia, né? Que acontecerá nos últimos dias do juízo. Lá fala, né, do juízo. O nosso tema é Gog e Magog, um dia de juízo. Meseque e Tubal aqui traz uma clareza assim. Esses dois jafetitas que deram origem a Tabal, tá vendo aí? Já vem um outro povo depois. Tabal e Musque, reinos frigianos da Capadócia, que é hoje a Turquia, onde está, né, a Turquia, Anatólia. Nessas colisões aparece mais uma família de Jafé, Torgama, filho de Gomer. Gomer é o primeiro da lista, conforme está na lição, dos filhos de Jafé, e ele é identificado desde a antiguidade como um povo caucásico. Ou seja, então aqui identifica que será este povo, dessa descendência, a identificação sobre os povos invasores, né, que invadirá Israel, nessa colisão contra Israel, será a descendência desse povo. Será a descendência deles. Então, mudaram. Hoje, mais à frente, que nós vamos chegar lá, vai falar sobre a Rússia, né, que também faz parte, também descendência desse povo aí. Maravilha. A colisão de Gog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, que são os povos persas, etíopes e os Put. Com eles todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para Etiópia, Put para Líbia.
Ambos, Cuxi e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé. Olha só, interessante. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor, e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Vemos que são todos países que são governados pelos muçulmanos. Né? Então, vejo que a guerra maior é contra os filhos de Ismael e os filhos de Isaac, né? Os filhos da promessa de Isaac, né? E os filhos de Ismael. Essa guerra ainda ela continua contra o povo de Deus. Então, essa colisão ela acontecerá. Mas quando que acontecerá esse dia de juízo, pastor? Aqui, Ezequiel traz a entender que haverá um levante ante ou nos dias, né, durante a grande tribulação, aonde o Senhor virá para intervir, né, em favor da nação de Israel. Dependente, se acontecer antes da tribulação, a igreja não está aqui. Se acontecer depois dos 3 anos e meio de falsa paz, a qual o inimigo fará uma aliança com o mundo durante 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio de grande tribulação, de grande luta, e ele se manifestar neste tempo, pode. Porém, como diz, a igreja ela será tirada antes. Mas tudo indica que isso vai acontecer durante a grande tribulação, porque é onde o Senhor virá, conforme o profeta Zacarias, virá juntamente com a tua igreja para interceder em favor da nação de Israel. Então, os povos aqui identificados são essa etnia desses povos aí, né, da descendência de Noé, Jafé, de Gomer. E um líder se levantará no meio deles, né, um governo que vai liderar, representando aqui o Gog. Interessante. Maravilha. Terceiro tópico, sobre o contexto escatológico. A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Primeiro ponto, Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras Sagradas. Sim, é difícil mesmo. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges, da Líbia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel para que comandaria os seus confederados, segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus. Gog e Magog são 2 nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Pastor, nós estamos vivendo em um momento difícil, tanto na nossa nação, tanto no mundo, né? Rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, todos são sinais a qual Jesus mostrou para nós lá em Mateus capítulo 24. Capítulo 25 já fala sobre a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Mas Mateus 24 mostra ali claramente o que está acontecendo nos dias atuais. Pragas, pandemia é um exemplo disso. E vemos que a nação, o povo, eles acabam ficando assustados. Nos dias atuais, por exemplo, o crescimento de pessoas com ansiedade, com depressão, pessoas com traumas, pessoas que não conseguem sair de dentro de casa. Eu pastoreava Roças Novas, por exemplo, tinha uma mulher que tinha 2 anos que não saía da porta de casa, com medo, com trauma, de coisas que aconteceu com ela, né, são coisas psicossociais que aconteceram na sociedade e ela ficou com trauma de sair pelas ruas. Hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que passaram pela pandemia, não conseguem sair na rua com medo de pegar a doença da pandemia.
Vemos também que isso veio trazendo um terror. E a mídia tem trabalhado muito para esse terror para a sociedade. Esses dias eu estava vendo uma reportagem e, infelizmente, não há nenhuma morte. Como assim? Infelizmente, não há nenhuma morte. O governo, né, no governo não, vamos dizer assim, a mídia aberta, liberal, elas querem que o terror venha para a sociedade para acabar ou derrubar um governo, vamos dizer assim, e esse terror ele vem acompanhado de muita depressão. O povo está vivendo sobre depressão. Hoje, por exemplo, você consegue conversar com pessoas do outro lado, mas pessoas que estão do teu lado você não consegue ter contato, não consegue ter intimidade, não consegue ter relacionamento. E o homem, ele foi feito para ter relacionamento. Deus, por exemplo, para se relacionar. Deus, por exemplo, colocou Adão e Eva no jardim para se relacionar com Adão e Eva. Todos os dias, na virada do dia, Deus chamava para conversar com Adão. Isso eu acho muito interessante na Bíblia, porque o homem ele não consegue viver sozinho. Igreja, por exemplo, não consegue viver sozinho. Estava aqui na última lição, estava falando sobre pastor, né, e sobre ovelha, e o nosso irmão Cabral, esposo da nossa irmã Áurea, e ele foi muito sucinto em falar sobre a ovelha. Ele disse que a ovelha ela não consegue viver sem um pastor. Ela não consegue viver sozinha. Se você comprar uma ovelha, colocar ela no seu pasto, deixar ela sozinha, ela vai bater cabeça e vai morrer. Essa ausência de relacionamento, estou vendo o senhor falando aí, é que tem criado esse tempo de depressão, opressão, de angústia. E veja a estratégia da pandemia, por exemplo. Fica em casa. Isso. Né? E a igreja, ela é uma forma de nós relacionarmos, conforme está registrado em Hebreus 10, 24, 25, né? Visto que vai se aproximando aqueles dias, não deixemos de congregar. Porque relacionar com Deus é isso, é relacionar com o seu semelhante, relacionar com o seu próximo. É conviver socialmente um com o outro, de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, né? Amando, como que eu posso dizer, vivendo uma vida de empatia, se colocando no lugar do outro, usando de misericórdia, compadecendo, estendendo as mãos. E esse fica em casa, esse isolamento, né? Ele vem criando isso, mas isso tudo já é uma estratégia, né, do inimigo. Ele sempre, ao longo da história da igreja, ao longo do povo de Israel, ele sempre quis dispersar o povo, ele nunca quis deixar o povo se unir, estar junto. Ele sabe que quando o povo une, o povo junta para buscar a Deus, para servir a Deus, certamente a vitória, né? E eu acredito, né, a gente tem falado muito sobre haverá um avivamento, né? Nós fazemos muitos trabalhos de avivamento. Sim, é um despertamento. O avivamento ele ocorreu, né, em Atos, capítulo 2, quando cumpriu-se a promessa do profeta Joel. E essa promessa ela está de pé. Pedro mesmo vai dizer que essa promessa é não somente para eles, mas para eles, para os filhos deles, para os nossos filhos e para os de perto, de longe, todos quantos o Senhor quiser chamar. Então o inimigo sabe que ele está derrotado. Então ele usa de estratégia para desunir o povo. Nós vemos aí, por exemplo, agora, nessa eleição, né, uma desunião, um partidarismo, um para aqui, outro puxa para lá. Mas, voltando aqui o cuidado de Deus com o povo, Romanos 8, Paulo vai escrever que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, e que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E lá no versículo 31 vai dizer, quem pode tentar contra nós, né? 31 é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso, o 33, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Isso. É Deus quem o justifica. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus, ele, através, né, de Cristo, através das Escrituras, e a igreja hoje está com esse papel, é de trazer essa paz para o coração do povo. Independente de pandemia, Jesus já falou, haverá guerra, haverá fome, peste, haverá muitas doenças, tudo isso precedendo a volta de Cristo. Mas ele vai dizer que isso não pode nos isolar, não pode afastar nós uns dos outros. Ele vai dizer que por se multiplicar o pecado no meio deste tempo, o amor de quase todos se esfriará.
Então, é a unidade, é o amor, a compreensão, a empatia. É isso que nos fará como igreja do Senhor. Jesus falou, vós sereis conhecidos uns dos outros. Né? E o inimigo, ele quer o quê? Ele quer trazer divisão. Ele sabe que uma casa dividida, ela não subsiste. Uma casa dividida, ela não cresce. E o papel do inimigo é esse. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, ele veio para causar isso aí. Mas nós estamos aí, com fé em Deus, né? Com muito temor e misericórdia do Senhor, para trazer isso para a sociedade, para a igreja onde nós estamos. Esse é o nosso papel, é de trazer refrigério, trazer esperança. Deus usou Ezequiel aqui, e aqui a profecia não é para nós, é para Ezequiel, é para Israel, perdão, para manter a esperança de Israel, manter a esperança de Deus viva, mesmo estando numa terra estranha e cativa. Que isso, essa visão, toda essa linha de pensamento, ou de visão de Ezequiel, foi quando ele estava ali na Babilônia. Então, ele levou isso para a nação de Israel para trazer o quê? Esperança para o povo, que haveria um dia em que o Senhor intercederia e traria esse povo de volta. A lição passada falou que Deus deu pastores para a sua igreja, comparando com os líderes do passado, não com os líderes de hoje. Há líder hoje trabalhando de forma errônea? Tem. Mas presta bem atenção, mas ele estava falando para os pastores daquela época, comparando o povo como ovelha. E os líderes que não estavam conduzindo o seu rebanho ou conduzindo o povo de acordo com a vontade dele, como maus pastores. Mas lá em Efésios capítulo 4, ele mesmo vai dizer no verso 11 em diante, que ele mesmo deu pastores para a sua igreja. Então não tem como nós lutar contra aquilo que é bíblico. Ele deu pastores para a sua igreja. Qual que é o papel do pastor, do líder hoje? É preparar o povo para a volta de Cristo. É juntar o povo, é trazer paz no meio de guerra, no meio de fome, no meio de peste, esses rumores como pandemia, levar a esperança para o povo. Independente que seja, né, a gente tem uma visão política boa, aceitável, porque nós primamos a paz, primamos pelo que é bom, pelo que é correto, e esse é nosso papel. Mas, independente de quem assuma a cadeira, por exemplo, dia 1º de janeiro, o nosso governo continua sendo Jesus, continua sendo Amém. Deus. E essa é a nossa esperança. Independente do que vai acontecer de agora em diante, é o mesmo que Ezequiel estava dizendo para a nação de Israel. Independente do que vocês estão vivendo, o que está acontecendo, ponha a sua esperança no Senhor. A igreja também deve estar com a sua esperança voltada para o Senhor. Maravilha, é o que o senhor falou aí, né? Eu estava falando a questão das guerras, rumores de guerras, né? Que é o primeiro ponto aí do terceiro tópico. Falou sobre essas guerras, mas o comentarista, ele deixou bem claro, lá embaixo, a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. É essa esperança que nós temos que agarrar. É nessa palavra que nós temos que assegurar. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Ela vai se levantar? Vai. E até que, se não acontecer isso que está acontecendo hoje no meio político, no meio social, não tem como nós dizermos assim, mas como cumprirá? Em que tempo cumprirá, né, então, essa guerra, nação contra nação, reino contra reino, irmão contra irmão? Então, é isso que essa lição está trazendo para nós e para a sociedade que nos ouve, que terá a oportunidade de nos ouvir. Essa lição já está acontecendo, né? O contexto escatológico, contexto para que a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja e a manifestação do anticristo, nós estamos vivendo no ponto mais culminante da história da igreja. Não tem mais nada para se cumprir a não ser a volta de Cristo. É a única coisa que agora que nós como cristãos estamos aguardando, e a igreja precisa estar preparada, é para esse dia. E ontem eu estava falando lá, anteontem, né, num estudo, também escatológico, dizendo para os irmãos que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, vou voltar aqui só um pouquinho, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz assim: vos digo um mistério, que nem todos nós dormiremos, mas seremos todos transformados, confirmando aquilo que está em Tessalonicenses, né? E num momento, num abrir e fechar de olhos. Isso aqui é muito forte. Abrir e fechar de olhos.
Lá no Novo Testamento, vai dizer que será como, o dia do Senhor será como um relâmpago que sai do Oriente no Ocidente. Eu ainda brinquei com os irmãos, falei assim, um dia minha esposa falou, você viu o relâmpago, caiu, parece que em Barão ali, nós estávamos vindo de sentido Santa Luzia, Taquaraçu, e dá para ver com muita clareza essa região aqui. Eu falei, vi não. Ela falou assim, mas foi tão claro e fogo e você não viu, eu não vi. E aí eu raciocinei nisso. Será como um relâmpago, uma Bíblia escadiosa. E tem gente dizendo assim, e é uma teologia, né, demoníaca, uma ideia demoníaca, uma teoria demoníaca, uma tese demoníaca, que a última hora, pessoas pensando, na última hora, até hoje tem pessoas assim, será que na última hora ele não se arrependeu? Né? Falando de pessoas que hoje partem para o Senhor, E tem ou que morrem, pessoas que vivem nessa tese, que né? vivem nessa Ah, tese. não, eu vou, na Mas eu última hora eu vou pedir perdão, Deus vai me perdoar. perguntaria para o Senhor, o que o Senhor faz? O que o Senhor pode produzir de pensamento ou arrependimento dentro de um abrir e piscar de olhos? Né? Então, hoje, pessoas que são Pastor, mas afastadas, ninguém vai para o inferno por um ato, não. não, atos, né? É por atos, Atitudes, é uma consequência de consequência de atos, atitudes, consequência de escolhas. atitudes, consequência de condutas. E hoje nós temos essa liberdade do Evangelho, né, que é da graça, o tempo da graça, dispensação da graça. Alguns dizem, uns vêm pela dor, outro pelo amor, por causa do sofrimento, angústia que passou lá no mundo, mas não se compara com a visão de João, que diz que quando ele chegou, viu ali vestes salpicadas de sangue, ele perguntou para o ancião, disse, quem são esses? Quem? Ele falou, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, esses serão salvos pela dor. Nós não, nós somos pela graça, nós temos livre-arbítrio de escolher. Eu saio daqui, eu vou para o mundo, viver o mundo segundo o mundo, o sistema do mundo, se eu quiser. É uma escolha minha. Então, hoje nós temos escolha. Mas só que as nossas escolhas, nós somos livres para escolher, né? O que nós devemos fazer, o que não devemos fazer. Porém, nós não somos livres para escolher as consequências dela. E o que o mundo está vivendo hoje são consequências de escolhas. Eu escolho estar aqui ou não. Eu fiz uma escolha de estar aqui, né? E dentro dessa escolha, há uma reação de Deus, uma reação divina. Lá em Tiago, né, ele vai dizer assim, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Está vendo? É uma ação, nós temos que ter uma ação. Nós temos liberdade de escolha, né? Mas as nossas atitudes, as nossas escolhas, as consequências dela, nós não estamos livres para escolher. E a Bíblia ela já relata, né, sobre os dois caminhos. Ela mostra para nós, lá em Deuteronômio, fala memória Jesus, o Senhor dizer para Israel, veja que hoje tem como testemunho, coloquei diante de vocês dois caminhos. Naquele tempo, o povo de Israel já tinha liberdade de escolha. O caminho do bem e o caminho do mal. E ver de qual vocês vão escolher. Se escolher o caminho do bem ou da vida, para que viva. Mas se escolher o caminho da morte, é morte. E Paulo vai recitar isso de novo em João 6, em Romanos 6. Do salário do pecado da morte. E essa morte não é morte física, né? A morte física ela não pode nos separar de Deus. É a morte espiritual. A morte ela traz símbolo de separação de pessoas, de entes queridos, né? Quem já partiu, nós não temos condições de vê-los mais. Assim o homem, o pecado trouxe a morte, separação de Deus. Mas lá em Romanos 6 vai dizer que nós passamos da morte para a vida na ressurreição de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, pelo batismo. Então, quando nós nos batizamos, nós já estamos morrendo para o mundo, para viver para Cristo. E é isso que Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo número 5, verso 17, de 2 Coríntios. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque, como a visão de Paulo, nem nós, alguns de nós que estiverem vivos, não passaremos pela morte, é por causa disso, porque nós já morremos para o mundo. E a morte física, ela não pode nos separar de Deus. Há de fato de que nós já lemos que aqueles que dormem ou que morreram, mas são isso, já estão mais próximos dele que nós que aqui ainda estamos. Mas nós que aqui estamos, temos que estar preparados. Porque depois da morte não há mais santificação, né? Para depois da morte, resta o que nós escolhemos aqui através da nossa vida, né? É hoje que nós temos que viver com Cristo. Então tem essa visão aí que depois que morreu, vamos orar, vamos buscar, vamos interceder para que aquela pessoa... Não tem. A Bíblia diz que resta o homem vive uma vez só. E depois da morte, salvação ou condenação. Então, esse negócio de última hora, me arrependo, no último momento, eu tenho aqui essa visão, né? A Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. Então, num abrir e fechar de olhos,
né? Eu vejo pessoas, mas fulano ali no trânsito, será que naquela hora lá e não... a mente não estava ali. Eu já sofri dormir no volante e já sofri um acidente. Um carro, eu estava até afastado nessa época, foi em 2003, eu tinha um Chevette e eu tinha recebido a palavra profética, uma visão, uma revelação do nosso saudoso que descansa no Senhor, presbítero Stanislau. Ele chegou na minha porta e falou assim, você está arrumando esse carro? Se eu fosse você, nem terminava de lavar ele. Porque assim diz o Senhor. E foi dura a palavra. E eu não tinha nada programado, só estava lavando o carro. Uhum. Minha esposa me pediu para ir com ela para a igreja, eu levei ela, deixei na igreja. Quando eu estava deixando ela na igreja, passou um amigo do mundo, pediu para levar ela numa festa, um casamento até de um primo meu. E eu optei em deixar ela na igreja, eu estava afastado nos caminhos, e em levar ele. Fiz uma escolha, eu vou levar você lá no casamento. Levei lá, nós ficamos, passamos a noite. Bebemos, dançamos, e na volta, meu carro capotou, mas destruiu todo. Não ficou nada. Eu vou dizer para o senhor, não deu tempo de pensar em nada. Não deu tempo de me arrepender, não. Foi do nada. Foi uma questão de fazer a curva e o carro capotar. Perda total. O carro não prestou para nada, nada, nada. Nem os pneus serviu para tirar. Entortou tudo, estourou tudo. Então, fica aqui a pergunta, será que não abrir e piscar de olhos haverá tempo de arrependimento? Né? Eu lembro do pastor Silas Malafaia, um dia pregando uma mensagem, num congresso, e ele dizendo assim, foi até em Belo Horizonte, num estudo em 2009, ele falou, para morrer, basta uma dor no braço, uma pontada debaixo da costela, ai, ai, e já era. Né? Então, basta o fôlego de vida encerrar aqui. Então, os irmãos que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, tiver a oportunidade, né, de estar acompanhando essa lição ela tem como intuito de estar preparando o povo de Deus para o dia do Senhor. Né? Devemos estar preparados. Se o Senhor quiser nos recolher o fôlego de vida agora, temos que estar preparados. Se não, então, a mesma fé de Paulo, nós que estivermos vivos naquele dia, seremos arrebatados, teremos um corpo transformado, para viver eternamente com Cristo na glória. Amém. Pastor, vamos chegar na conclusão, mas queria que o senhor pegasse o ponto 2 e o ponto 3 aí, e a gente conclui, né? Como a Rússia aparece nesse contexto? Diz assim, que conforme, né, afirma aqui Gog, o príncipe-chefe de Meseque, a palavra Meseque, ou chefe, né, que vem de Rosh, significa amplo, tem um significado amplo, cabeça, chefe, é onde nós falamos lá atrás, é um líder de um povo, né? Sim. O Gog é que aparece como um líder, que vai liderar essa coalizão. Aqui diz que, curiosamente, a Septuaginta, que é uma tradução antiga do hebraico para o grego, né, dos 70 ali, que traduziu o termo como substantivo próprio, archivos. E isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira, em algumas versões inglesas. Então, foi a semelhança de sons, né, Rosh, que vem trazendo a ideia de alguns historiadores, reformadores dos dias atuais, para a Rússia, né? É onde acredito que o escritor, né, dessa lição, algo lhe chamou a atenção, o Espírito de Deus revelou essa lição para trazer à memória agora esse momento que está tendo, né, entre a Rússia e qual é o outro país Ucrânia. mesmo? Ucrânia, né? Lá, alguns anos atrás, houve entre a Então, Rússia mas e o a senhor União falou um Soviética. negócio, eu queria retornar aqui. O senhor falou que essa profecia é para Israel, não é para nós. Não é para nós. Mas todas as guerras interferem em nós. Interfere em nós. Uma guerra da Rússia e Ucrânia interferiu em nós. Encareceu o tomate. Eu fui comprar o tomate, eu fui no mercado, falei, rapaz, meu tomate está desse jeito. Ontem estava esse preço, hoje é por causa da guerra lá na Rússia. Tá vendo? Então, tudo que acontece hoje, nos dias atuais, interfere no nosso país. No nosso contexto. No nosso contexto. Onde eu disse, nós estamos vivendo esse contexto. Nós tivemos o contexto da pandemia, né? Bem claro para nós, em 2018 houve também uma pandemia esqueci agora, fugiu da memória. Chikungunya, Zika. Não, em 2018 foi uma febre aí. H1N1. Não, isso aí em 2014, 2009. 2018. Esqueci agora. Ouvi aí, ela durou 5 anos. Conosco aqui, essa pandemia foi 2 anos e pouco, né? Ainda tem alguns rumores aí. Não, todo 2018 não tem 5 anos, não. Não, há 100 anos atrás.
Ah, há tá. 100 anos atrás, e ela durou 5 anos. Sim. Essa pandemia, febre, esqueci agora. Ela durou 5 anos, essa pandemia. O mundo inteiro passou por essa pandemia. Pandemia é no mundo inteiro, epidemia é local, pandemia é global. Então, nesse tempo, houve um tempo de pandemia. Então, tudo isso é um contexto, né? Que a cada dia ela vai se mostrando, ela vai se afunilando, mostrando que nós estamos mais perto do fim, conforme Ezequiel diz aqui a lição, que isso é para o fim dos tempos, para o fim dos dias. E isso já é de conhecimento já do científico, de muitos teoristas, de que nós estamos vivendo os últimos dias na Terra. Tem aí cientistas programando, preparando, fazer viagem a outros planetas, né, para poder buscar uma forma de sobrevivência para a humanidade. Mas a Bíblia diz, para onde fugiremos nós? Se nós descermos até o fundo da terra, os olhos do Senhor estão lá. Se nós subir para os ares, mais perto ainda estamos. Então não tem para onde fugir, né? Porque esse final dos tempos ele não virá somente para um local, é para o mundo inteiro. Quando eu digo mundo, Deus vai restaurar todas as coisas, né? O mundo será transformado. Não é esse mundo que nós estamos vendo mais. Nós não podemos ir mais além, porque a Bíblia não explica para nós. Mas nós entendemos pela Bíblia que nada do que nós vemos ou que tem será. Terra e mar, tudo passará e tudo será feito novo. Mas digo de novo, mas antes que tudo isso aconteça, a igreja ela já vai estar com o Senhor na glória. Maravilha. Terceiro ponto, origem da interpretação. Pode explicar, pastor? Esse pensamento não veio de nós, pentecostais, e nem se trata de uma ideia oriunda, original, né, dos dispensacionalistas. Mas, como equivocadamente dizem alguns críticos, essa interpretação ela vem de longe, esses estudos, né, em 1787 a 1842, famoso orientalista, esse Gênesis era um orientalista alemão, né, ele orientava, ensinava. Em seu léxico hebraico, Rush, de Ezequiel 38, que são os russos, depois dessa Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento. Mas com a guerra agora da Ucrânia, em 2022, ela voltou a se aquecer, né? Porque naquela guerra lá do passado, entre a União Soviética, né, a Rússia e os Estados Unidos, né, já tinha essa visão. E esses estudos foram clareados lá em 1787. E hoje voltou à tona por causa dessa guerra na Ucrânia. Então, diz aqui, em relação entre Rússia e Ocidente, está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim, em 1889. Então, o contexto está aí, a base está aí. Então, a igreja precisa também estar preparada. É isso aí. Concluindo, é importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon. Distinta quer dizer é a mesma. Separada, não é a mesma, né? Não é a mesma, é não separada. É a mesma, Pois o ataque do Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação. Ao passo que o Armagedon se dará no final deste período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Então, hoje nós estamos vivendo essa rebelião, né? Povos rebelando contra Israel, trabalhando de uma forma para desestruturar a economia financeira, política, social, econômica, espiritual, porque muitas pessoas elas se fecham, né, no mundo espiritual, mas esquece que o mundo material, o espiritual se manifesta nele. Como o senhor disse, houve uma guerra lá na Ucrânia, mas nós fomos atingidos aqui. Tá vendo? A igreja passou por tempo difícil e vai passar por tempos mais difíceis, porque o que mostra agora, como ela vai se afunilando, é cumprindo-se a profecia de Cristo, não é de nenhum profeta. O próprio Cristo falou em Mateus 24, que eu uso dizer que é uma pré-tribulação, né? Guerra, rumor de guerra, é onde há uma confusão de que muitos dizem que a igreja vai passar
pela grande tribulação. Não, ela será tirada antes desse contexto da grande tribulação. Mas a pré-tribulação, antes de começar a semana atual que nós estamos vivendo, né? Nunca houve na história da igreja ou do mundo, de uma forma nacional, tempos tão difíceis como nós estamos vivendo hoje, né? Nós vemos aí no passado, estudamos a história de Israel, a história da igreja, foi um tempo difícil, mártires, pessoas que morreram por causa da palavra, por causa da verdade. Hoje o inimigo não mudou a estratégia, ele continua matando, mas não é fisicamente, é espiritualmente. Muitos estão morrendo atrás de púlpitos, porque não é porque eu sou pastor que eu não posso viver uma vida herética, uma vida incoerente à vontade de Deus. Então, tanto nos púlpitos, na nave da igreja, quanto no mundo. Por não, Jesus teria dito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Mas que Deus tenha misericórdia, né, de nós, como tem a misericórdia de nós, e que nós possamos também estar mais atentos a esses fatos, a esses acontecimentos, porque tudo isso é sinais da volta de Cristo. Ou seja, voltando de novo, o arrebatamento da igreja. Eita glória, hein? O que o senhor diria para esse povo e para nós finalizarmos aqui? Porque às vezes a pessoa olha essa lição e fica com medo. E na realidade nós não precisamos ter medo. Nenhum. Né? Nenhum. Não precisamos ter medo nenhum. Devemos a cada dia mais temer a Deus, respeitar a Deus, reverenciar a Deus, honrar a Deus, sujeitar a Deus. Mas medo não. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, né? Nova criatura é. Nova criatura é, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Deus está resguardando a igreja dele. A igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, o que o senhor diria para esses irmãos que estão do outro lado, às vezes apavorado com aquilo que ela estudou, aquilo que ela ouviu aqui hoje, nessa tarde, né? Ou ela vai assistir à noite, ou de manhã. O que o senhor diria para essas pessoas que estão do outro lado? Viver a palavra de Deus. Nós passamos por um tempo de campanha aqui no Tempo Central, como também nós estamos encerrando ali na Pedra Branca, muito oportuno, a qual o tema é Seja Forte e Corajoso. Israel estava para tomar posse da terra que Deus havia prometido. A igreja está para tomar posse da Sião Celestial, a cidade preparada para os remidos. E houve um temor naquele tempo. Josué e toda a nação de Israel, que nascera durante o período do deserto, dos 40 anos, eles estavam temendo, porque algum tempo atrás eles já tinham experimentado em ir à terra, ver a terra, e tiveram medo de tomar posse da terra. Como disse o Senhor, nós não devemos ter medo, nós devemos ter medo a Deus. Josué, naquele tempo, disse para o povo que aquele quem fez a promessa era fiel para cumprir, né? E nós estamos falando aqui disso, de esperança, esperança para Israel, esperança para a igreja. Então, o que eu digo? Viva a palavra de Deus. O Senhor falou para Josué, lembra da promessa? A promessa está de pé. Lembra da aliança que eu fiz? Por minha palavra, né? Guarda a minha palavra. Medita nela. Faça com que ela se cumpra, porque os seus caminhos serão prósperos. O que ele estava dizendo, durante esse tempo de tomar posse, de entrar na terra, eu estarei com vocês para dar a vocês a vitória. Deus, ele enviou Jesus para nos dar a vitória. Nós dizemos aqui em João 10:10, que diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E para que Jesus veio? Ele veio para dar vida e vida abundante. E o que é vida abundante? Não vamos dizer que é uma vida plena, porque a vida plena é só na eternidade. Quer dizer, a aliança que fez novo, de nos guardar. Paulo vai dizer isso. Antes éramos servos do pecado. E Deus nos amou no capítulo 5, sendo nós ainda pecador, e agora que nós temos uma aliança com Ele. Paulo escreve os Efésios capítulo 8, dizendo que antes nós estávamos no mundo sem Deus, sem esperança e sem aliança. Mas agora, por Cristo, nós temos aliança, nós temos promessa, está vendo? E nós estamos nele. Então, Ele é a nossa esperança. Não há outra esperança. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai à eternidade, ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém vai à vida plena, senão por mim. Mas enquanto nós estivermos aqui, Ele fez uma promessa, que como nós, mesmo nas nossas fraquezas, guardamos a Tua palavra na paciência, Ele também nos guardará na hora da tentação, não é na tentação, na hora que ela vier, para vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Mas a igreja, ela estará guardada no Senhor. É disso que nós estamos falando, uma preparação
para o dia do arrebatamento. Porque a igreja está preparada. Está preparando, então, se você está incluído na igreja, continua preparado. Continua preparado. O Salmo, o versículo 11, né? Eis que vem sem demora. Eis que vem sem demora. Guarda o que tem. Para que ninguém tome a tua coroa. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, estiver afastado, volte, né? Amanhã não cabe a nós, não pertence a nós. Certa vez, lendo um livro, o escritor Charles Spurgeon diz assim: o amanhã nem existe. Amanhã não existe, né? É o agora. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. A salvação é uma dessas coisas que não pode deixar para amanhã. Tem até coisas que são relativas que amanhã ou não, ou se não der tempo de acontecer ou de fizer, não vai ter nenhuma relevância na nossa vida. Salvação pode ter relevância na nossa vida se ela ainda for contínua, se amanhã ainda vier. Mas se não vier, tem coisas que não tem problema. Mas a salvação é uma delas que invoca para a vida eterna. É hoje, é agora, não deixe para amanhã. Porque a Bíblia diz que é não abrir e fechar de olhos. Nós não sabemos o dia. A Bíblia diz que nem o Filho do Homem. Hoje eles tentam interpretar. Vai ser em 2000, não passa. Vai ser em 2012. Será no dia 12 de 12 de 2000 e não sei. Várias interpretações aí, mas o certo ele virá no momento em que muitos não esperam, mas a igreja não. A igreja, como nos dias de Noé, né? Ela já está preparada. Noé, ele recebeu uma visão, uma orientação antedilúvio. E a igreja também, pela palavra de Deus. Então, se nós vivemos a palavra de Deus, não temos o que temer, né? Nós temos o que temer no sentido de reverenciar e viver a Deus, conforme a palavra do Senhor diz lá em Tiago mesmo, né? Diz: sujeitai, pois, a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Então, se você está vivendo uma vida tribulada, né? Uma vida de tentação, de luta, que nós não estamos dizendo, e você não tem tido força para vencer, o segredo é sujeitar a Deus, é viver segundo a vontade de Deus. O resto, Deus abençoe. Maravilha. Muito obrigado, pastor. Quero deixar aqui, irmãos, não sai não, porque o pastor Ronaldo vai fazer a oração final aqui. Antes, vou dar aqui um abraço para os irmãos que estão ao vivo. Você que está ao vivo, anote alguma coisa aqui para mim saber que você está ao vivo, porque não tem como ver se está ao vivo sem que você venha fazer algum comentário. Por gentileza, faz um comentário aí, em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui para a sua meditação Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz paciência, e a paciência produz a experiência. A experiência produz o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo.